Aí a gente vai observar uma célula no microscópio, percebe ali um citoplasma bonitão, um núcleo bem grandão, e quando a gente olha no núcleo, parece que tem um outro núcleo dentro daquele núcleo. A gente fala, barbaridade, mas o que é isso? Essa estrutura é o nucleolo, e nós vamos estudar tudo sobre ela nessa aula. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e finalmente vamos falar do nucleolo. O nucleolo que é uma estrutura ou uma região presente no interior do núcleo. Perceba que nucleolo não é organela. Organelas clássicas estão envoltas por membrana, como é o caso do núcleo, da mitocôndria, do lisossomo, complexo de Golgi, peroxissomos e tantas outras que nós estudamos, tá? Então esse é o primeiro ensinamento. Nucleolo não é organela. E só por curiosidade, ele foi descrito em 1781 por Fontana. No entanto, ele só foi nomeado em 1839 por Valentim. Então quem deu o nome nucleolo foi Valentim. E perceba que nucleolo é um nome muito parecido com núcleo. Até por isso a gente faz essa associação, que parece que é um núcleo dentro do núcleo, dá essa bug na nossa cabeça, dá uma pane. A gente já não sabe se está vendo o núcleo, nucleolo, o que é aquilo, é um núcleo dentro do núcleo, então isso aqui é uma outra célula dentro de outra célula, dá aquela confusão. No entanto, é uma estrutura muito importante, tá, pessoal? Te liga aqui, ó, tá aqui a célula, o citoplasma, a membrana plasmática, e aqui está um núcleo. Dentro do núcleo está o nucleolo. E como vocês vão entender ao longo da aula, uma célula que produz muita proteína, que está muito ativa, vai ter também um nucleolo muito vistoso, muito forte ali na sua coloração, muito grande, porque ele vai estar produzindo muito RNA ribossômico, muitas proteínas associadas a essa estrutura, tá? E ele também vai estar associado a regiões que nós chamamos de ROM, que é região organizadora de nucleolo, que no inglês é NOR, beleza? Essas regiões é onde encontram-se os sítios cromossômicos específicos para a montagem desses ribossomos e dessas proteínas, e por isso que é ali que é formado o nucleolo. Então outra coisa que você tem que anotar que é muito importante, células que têm nucleolo muito vistoso, né, muito forte, muito grande, são células provavelmente que estão produzindo muitas proteínas, e eu já vou falar aqui na função mais específica para vocês. Quanto à quantidade, geralmente uma célula tem apenas um nucleolo. No entanto, algumas células, como é o caso dos hepatócitos, podem ter mais, tipo 2 ou mais. Agora, ovócitos de anfíbios podem ter mais de 3.000 nucleolos no seu núcleo. Olha que doido, né? Então é uma variação, mas no entanto, a maioria vai ter apenas um nucleolo. E a composição química. Se você pegar só o nucleolo e ver, o que tem ali? É óbvio, se tem associado a cromossomos, vai ter que ter DNA. As letrinhas lá do DNA. Tem muito RNA, onde são produzidas também proteínas. E perceba que são várias, dezenas de proteínas. E várias delas, nós nem sabemos ainda a função, mas estão lá presentes nos nucleolos. Muito bem, e aí falamos das funções, tá? Professor, vamos falar da função, sim. A principal função, falou em nucleolo, o que você tem que saber como função ali para sua prova e tal, é que é onde ocorre a síntese de RNA ribossômico, ou seja, RNA-R. O que é um RNA ribossômico? Nós temos vários tipos de RNA, mas para o ensino médio, os 3 básicos é RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico. O RNA ribossômico ele se associa a outras proteínas para formar o ribossomo em si. Então, o que é um ribossomo? É o RNA ribossômico mais proteínas. Logo, nessa região, o nucleolo é responsável, né, pela montagem dos ribossomos. Por que tu colocou aspas aqui? Porque uma outra confusão que nós temos dentro da biologia é falar que ribossomo é organela. Moçada, entenda de uma vez por todas, ribossomos não são organelas, são estruturas. Professor, mas... tá, beleza. Para não confundir os estudantes, o que nós falamos? Que ribossomos são organelas não membranosas. Por quê? Porque nem sempre, pessoal, os ribossomos estão montados. Te liga que eles montam os ribossomos, mas na verdade não são os ribossomos que são montados aqui no nucleolo. São montadas as subunidades, que existe uma subunidade maior e uma subunidade menor, ou uma subunidade grande e uma subunidade pequena. Isso que está sendo montado no nucleolo. Essas subunidades vão sair do núcleo lá pelos poros nucleares, então vão lá para o citoplasma, e eles estão lá, eu sou a subunidade grande, tem uma pequena aqui. Pô, tá na hora de montar uma proteína. Aí sim, eu vou me juntar com a subunidade menor, pá,
formando aí o ribossomo completão para passar aqui o RNA mensageiro, né, com a linguagem lá da proteína que vem lá do nosso DNA, e vem o RNA transportador trazendo os aminoácidos para montar a proteína. Montamos a proteína, todos nós juntos, beleza, vai para lá e eu vou para cá. Desmonta novamente. Então como é que vai ser uma organela que ela se desmonta e monta de novo? Não tem lógica falar. Uma organela nesse momento deixou de ser organela, voltou a ser organela. Não. Os ribossomos também são estruturas e não organelas. Isso é só para esclarecer. Mas olha só, como função, tá, pessoal? Como função dos nucleolos é síntese de ribossomo e montagem dessas subunidades dos ribossomos. Tranquilo, moçada? Muito bem. Agora, olha só, o nucleolo é muito desenvolvido em células com alta produção de proteínas. Por quê? Eu já respondi agora. Se você tem que produzir uma célula que produz muita proteína para secretar, sei lá, um hormônio qualquer, proteico, você vai ter que produzir muita proteína. Para produzir muita proteína, você vai ter que ter muitos ribossomos. Para você ter muitos ribossomos, você vai ter que ter muitas subunidades grandes e pequenas dos ribossomos para montar eles. Lembra, o ribossomo é feito por uma subunidade grande e uma pequena. Para ter ribossomo, tem que montar isso. Então, para montar isso, precisa do nucleolo. Para o nucleolo produzir todos esses troços aqui, tem que estar muito desenvolvido, muito ativo. Entenderam a relação dessas células com a quantidade ou o desenvolvimento do nucleolo ali? Certo? E o nucleolo durante a mitose? Porque na mitose a gente estuda, fala, desaparece o núcleo, tá? Pô, mas se desaparecer o núcleo, o que vai acontecer com os nucleolos? Perceba que lá no iniciozinho, durante a prófase, que é a primeira etapa da mitose, né? Ele vai começar a desaparecer, ele desaparece, ele se some literalmente ali, porque ele vai se descondensar ali, né? Ou melhor, vai se desfazer, se condensando, se juntando ali aos cromossominhos, ficando bem apertadinhos nos cromossominhos, então ele desaparece. Tu vai olhar a foto, no microscópio, tu vai olhar, cadê os nucleolos? Desapareceram. Então é isso mais ou menos que acontece, porque o núcleo inteiro se desfaz, porque na metáfase os cromossomos vão estar no meio, para que as cromátides irmãs sejam puxadas para os lados opostos. Então o nucleolo não tem lógica mais de estar ativo ali, a célula não vai mais estar produzindo ribossomo durante a divisão celular. E lá no finalzinho da mitose, na telófase, bem no final da telófase, quando a célula vai entrar em citocinese para se dividir literalmente, aí os nucleolos começam a ser novamente ativados, né? E a gente começa a observar novamente no microscópio. Tá? E para observar essa estrutura, existe uma coloração específica, que é mais famosa quando você vai estudar citologia, que é a coloração HE, hematoxilina e eosina. A hematoxilina, moçada, anota que isso é importante também, ele tem uma coloração mais azulada, enquanto que a eosina, uma coloração mais rosa. Beleza? Mais rosa, arroxeada, fica tudo meio que misturado ali, né? Mas enfim, a hematoxilina vai corar principalmente o DNA, o RNA, ribossomos, ou seja, estruturas que têm caráter básico, enquanto que a eosina cora mais estruturas do citoplasma ali, que tem caráter ácido. Tá? Então isso aqui pode cair também na tua prova, é importante saber. E aqui só para fazer uma reflexão, porque eu falo aqui muitas vezes que tem que estudar porque cai na prova. Mas pelo amor de Deus, moçada, você não pode estudar algo só porque cai na prova. Quanto mais a gente estuda e mais a gente descobre coisas, curiosidades, maior é o nosso conhecimento. E somando o meu conhecimento com o seu, com o de outra pessoa, com toda a população, nós temos uma população com uma capacidade muito maior de crescimento. Então o crescimento científico, populacional, se dá pela soma dos conhecimentos. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Antigamente, o cara lá era filósofo, médico, astrônomo, astrólogo, astronomia, astrologia juntos, né? Mas tudo misturado. O cara era tudo, mas sabia muito pouco de tudo. Hoje, estamos na era de saber muito de pouco. Por isso que existem as especializações. Você que vai fazer medicina, você se forma como um clínico geral, sabe de tudo, mas você não é especialista ainda. Mas peraí, eu quero estudar neurocirurgia, cirurgia no cérebro. Pô, você vai ter que fazer mais anos e anos de estudo, de residência e tal, de cirurgia nessa região, e estudar específico daquilo. Aí você vai fazer uma cirurgia no pulmão? Não, você vai fazer uma cirurgia neurológica, não nos pulmões, porque para fazer nos pulmões tem que ser um especialista nos pulmões, em cada estrutura do corpo. Então é a era do conhecer mais do menos. E novamente, olha só, a gente tem que saber estudar para fazer essa troca com a população. É assim que caminha a ciência e é assim que nós conseguimos o desenvolvimento, conseguiríamos muito mais ainda. Beleza, moçada? Então uma aulinha rápida, simples aqui, só para entender a estrutura. Se eu tivesse que resumir para vocês sobre a importância de estudar o nucleolo, principalmente que é uma estrutura que está dentro do núcleo, ok? Que é constituído por muitas proteínas e RNA e DNA, obviamente naquela estrutura, naquela região, e por função é montar subunidades maior e menor
dos ribossomos, uma vez que a célula precisa fabricar proteínas e os ribossomos são responsáveis pela fabricação de proteínas e, portanto, cabe ressaltar que uma célula que produz muita proteína tem que ter um nucleolo muito ativo. Esse é o resumão da aula, é o básico do básico para você partir para mais, certo? Estamos juntos, um grande abraço.